Olá, boas-vindas a todas essas pessoas que se interessam para entender o que nós vamos fazer na comemoração dos 30 anos do INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade. Eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou diretor do INPASEX, e tenho aqui do lado, olha só quem eu tenho aqui, professor doutor Ronaldo Trindade. Ele é professor de nossos cursos assim há muito tempo, antropólogo, e hoje ele tem uma tarefa importante. Primeiro, nós queremos saber quem ele é, a trajetória profissional dele e saber o que ele vai fazer, vai falar num dos livros das comemorações dos 30 anos do INPASEX. Nós comemoramos assim. Teremos alguns livros que vão ser apresentados no segundo semestre de 2026. Fiquem atentos. Ronaldo, muito obrigado por estar conosco nessa trajetória e sempre com a gente participando de várias atividades. Até do Café com Sexologia, o professor Ronaldo já foi lá algumas vezes. Muito obrigado, Ronaldo. Por favor, conte para a gente quem você é, como que você desenvolveu sua trajetória dentro da sua profissão com relação às questões da sexualidade. Muito obrigado. Bom dia, Oswaldo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar das atividades, né? Sempre tomando um cafezinho, que é a sua marca registrada. Então, é isso. A gente vai aproveitar esse momento agora, então, né? Para que eu me apresente, para que eu possa falar um pouco da contribuição que eu vou fazer a uma das publicações comemorativas. Então, bom, eu começo, né, me apresentando. Meu nome é Ronaldo Trindade, eu sou historiador e sou antropólogo. Eu fiz doutorado em antropologia social na USP, escrevi a partir da minha tese de doutorado, que foi sobre as reconstruções da homossexualidade masculina em São Paulo. A partir da minha tese de doutorado, eu escrevi um livro que se chama De Dores e de Amores, que foi publicado pela editora Ana Blume. Tenho diversos livros e artigos publicados na área de estudos de gênero, sexualidade, história, antropologia. E, em termos profissionais, né, eu tenho atuado na docência, em cursos de graduação, nas áreas de história e de antropologia. Também sou professor nos cursos de especialização do Instituto Paulista de Sexualidade. Até algum tempinho atrás, eu estava como professor substituto na Universidade de Brasília, onde também fiz o meu pós-doutorado e continuo vinculado como pesquisador associado ao Laboratório Matula, da Universidade de Brasília. Atualmente, estou desenvolvendo um outro pós-doutorado na Universidade de São Paulo, agora fazendo aí, né, uma interseção entre a teoria queer e as epistemologias do terreiro, né? A minha ideia nesse pós-doutorado é pensar uma possibilidade aí de uma teoria queer um pouco desvinculada, né, das suas bases eurocêntricas, e pensar aí a possibilidade de uma leitura decolonial da teoria queer. A contribuição que eu vou trazer, né, para o livro se chama Os Desafios Contemporâneos da Heterossexualidade, Performances do Desejo e Plataformização do Sexo. Tá? Bom, a ideia desse artigo é analisar aí os desafios contemporâneos da heterossexualidade nesse contexto que é atual, né, que é marcado pelo que a gente chama de a plataformização do sexo e pela mediação tecnológica das relações afetivas e eróticas, né? Então, eu vou partir aí de uma abordagem
teórico-crítica que discute como a heterossexualidade, né, tomando aí a heterossexualidade enquanto um regime normativo e performativo, ela está sendo tensionada aí pelas dinâmicas digitais que acabam reconfigurando o desejo, o corpo, a intimidade. Então, eu vou abordar, né, as plataformas como o OnlyFans, o Xvideos, o Pornhub, né, que são muito consumidas para quem está em busca, né, de um material erótico pornográfico, e vou ver como nesses ambientes se instauram novas formas de consumo e exposição da sexualidade, em que os algoritmos e as imagens eles acabam produzindo subjetividades, eles acabam redefinindo o campo do erótico, né? Então, para esse texto, né, para esse capítulo, eu vou dialogar com autores como a Judith Butler, como Michel Foucault, como Paul Preciado, né? E a ideia do texto é exatamente isso, é problematizar a naturalização da heterossexualidade, me remeter um pouco às suas estratégias de atualização nesse contexto de capitalismo digital. E o meu argumento é que nesse contexto, né, da plataformização do sexo, o desejo heterossexual ele está diante aí de um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que se expande e se torna cada vez mais visível, ele também se fragiliza, né, diante da multiplicidade de práticas, de identidades e de corpos que acabam escapando ao binarismo tradicional, né? E aí se torna cada vez mais frequente, né, a gente vê, por exemplo, produtores de conteúdo que se afirmam como heterossexuais, também engajando-se em performances homoeróticas, né, sem que isso remeta necessariamente à produção de uma identidade. Então, a ideia é essa, né? A ideia é que a plataformização do sexo ela acaba se tornando um espelho, né, das mutações culturais do desejo. Elas acabam, né, essa plataformização do sexo ela acaba revelando tanto continuidades, né, quanto fissuras dentro da heteronormatividade. Então, é isso, né? A ideia é contribuir para pensar, digamos assim, o estado da arte, da sexualidade, né? Ou das expressões eróticas da contemporaneidade. Ronaldo. Olha que interessante. Sua contribuição traz uma série de possibilidades para as discussões que nós temos sempre. Você vem representar aqui discussões importantes dos nossos cursos de pós-graduação, o curso de Sexologia Aplicada. Você vem representar, com as suas participações no Café com Sexologia, quem quer saber mais, procura no YouTube do Impassex, vocês vão ver os episódios onde o Ronaldo participou, trazendo essas discussões, essas contribuições importantes, desde uma visão da antropologia até, assim, são visões que têm um contexto histórico, afinal de contas, nós sempre estamos falando de um momento histórico e não de um momento natural, biológico, como se o ser humano fosse sempre igual. Essa contribuição eu sinto que é muito importante, e você vai trazer esse recorte que vai facilitar muito para as pessoas poderem entender coisas aí, e também nós já sabemos que esse seu texto vai servir de base para os alunos dos nossos cursos. Ronaldo, muito obrigado por estar com a gente nessa comemoração, e logo teremos notícias sobre a apresentação formal dos livros. Muito obrigado a você e vem com a gente que vai ser muito interessante. Tchau, tchau.